Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Espero que vocês estejam bem. Hoje, acordei hoje, sabe, gente? É com o coração meio triste, porque eu fui dormir de noite, comecei a vir no meu pensamento, sabe? E aí comecei a orar, né? Porque é muito triste a gente ver como que o casamento hoje, gente, tá tão desvalorizado, tá acabando. Porque o casamento é uma coisa que foi constituído por Deus, né? O casamento é para ser uma vez só. Hoje em dia mudou tudo. O povo tá casando várias vezes, não tá dando certo. E as coisas de Deus não mudou. Não mudou, gente. Continua o mesmo. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não, ela não muda jamais. Ela é o que é e sempre vai ser, né? A gente vê a pessoa casa, às vezes não dá certo e acaba largando, né? E a gente esquece de um detalhe na nossa vida, gente. Casamento. Quem falou que o casamento é uma vez só? Não foi o padre que falou da igreja, né? Porque aqui a gente não tá falando de religião, não. Né? Não tô falando de religião porque eu não sei qual religião que a pessoa é. Porque o único caminho, né, que leva à salvação é Jesus Cristo. Não é placa de igreja, né? Não é placa de igreja. Então quem falou sobre isso, que o casamento é para a vida inteira, não foi o padre, não foi o bispo, não foi o papa, né? Não foi o crente, não foi o cristão, não foi o ancião da igreja, porque muitas igrejas têm ancião, muitas igrejas têm pastores, né? Não foi nenhum desses. Quem falou sobre isso foi Jesus Cristo. E as pessoas esquecem. Jesus Cristo falou, né? Que quando casar é para levar o casamento até que a morte nos separe. Mas as pessoas estão esquecendo disso, né? As pessoas estão separando cada vez mais porque não estão preparadas para casar. Eu mesmo, gente, quando eu queria ter conhecido a palavra de Deus, né? Ter aprendido mais de Deus, ter tido mais sabedoria, bem antes, porque seria tudo difícil. Tudo difícil, perdão, gente. Seria tudo mais fácil, né? Porque Deus nos ensina, né, na palavra dele, os namoros de hoje em dia. Então a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos hoje, gente. Ensinar que nossos filhos para ser uma boa esposa, ensinar nossos filhos a cuidar da casa para ser uma boa esposa, ensinar a respeitar a sogra, porque um dia eles vão ser nora. Um dia eles vão casar, eles vão ter um esposo para que ele seja uma esposa sábia para edificar a casa deles, não ser a tola que derruba com a tua própria mão. Isso aí tá na Bíblia, não é palavra minha, não. Tá na Bíblia, né? E que a gente tem que se preparar para casar, porque eu quando eu casei, gente, eu não me preparei. E a gente tem que preparar para tudo. A gente quando vai estudar para uma prova, a gente se prepara para estudar para a prova, para poder passar de ano. Mesma coisa é o casamento, gente. O casamento também é uma preparação. A gente tem que casar, gente. A gente às vezes não está preparado para casar casa. Tem muita gente hoje que casa, não sabe lavar uma louça, não sabe limpar uma casa. Aí, através dessas coisas, depois vai surgir problema lá na frente. O marido começa a brigar, a esposa começa a brigar com o marido, porque o marido não aprendeu a trabalhar, ter responsabilidade. Porque cuidar de uma casa não é fácil, ter responsabilidade, cuidar de filho, depois vem os filhos, é mais complicado. Vocês são casados, vocês sabem disso, casamento não é brincar de casinha. A geração de hoje em dia acha que é lindo ver as pessoas lá casadas, falar, ai, que beleza, mas não sabe o que nós passamos, não sabe o que nós passamos. Casamento tem que ter muita respeito um com o outro, paciência, né? Que exige muita paciência, porque tem dia um não tá legal, outro dia é o outro, tem que ter muito amor um ao outro, né? Tem que ceder bastante para evitar briga, porque casamento tem hora você tem que ceder. Um dos dois tem que ceder, porque senão acaba brigando, então acaba saindo da presença de Deus, acaba saindo da comunhão de Deus. E é muito triste isso, gente, a gente vê isso, porque a pessoa tem que se preparar para casar, né? Porque
E a gente hoje tem que ensinar isso para os nossos filhos. Que casamento é uma vez só. Tem que escolher bem para poder casar. E acima de tudo tem que orar antes. Arrumou um namorado, a gente deve orar, né? Ensinar nossos filhos. É orar, não ir arrumando qualquer pessoa, né? Porque depois de casar, minha filha, é azar da pessoa. Porque não se preparou, né? E casamento é para a vida inteira. Casamento é para a vida inteira. Deus que constituiu a família, o casamento. Os filhos não podem ficar crescendo longe de pai e mãe, não. Numa família tudo estruturado. Hoje tem muitos lares aí que dá dó, é uma brigaiada. E eu falo isso por experiência própria, porque eu vivo isso, gente, dentro da minha família. Não estou falando nada demais. Dentro da minha família acontece isso, com pessoas parentes meu. E eu acho muito triste. Isso dói demais. Ver, né? Porque um lar que vive brigando, um lar que vive tudo, não tá muito bem ali, nem em paz, não tem nada. A criança cresce, gente. Mexe com o emocional da criança. Eu vejo isso, eu fico triste, gente. Nossa, quando eu vejo isso, gente, eu choro. Eu choro porque eu falo assim, eu vejo os casamentos, como é que tá acabando, gente. É muito triste demais, né? Vocês me desculpem aí, porque eu acho triste. Porque Deus constituiu a família, né? E a gente vê a criança, né? A gente tem que ter amor ao próximo. É criança crescendo longe de pai, longe de mãe, vivendo, né, num lar. Às vezes que tem muito vício de bebidas, esposa sofrendo. Ai, gente, não é fácil. Nós devemos orar muito, gente. Orar muito para Deus ter misericórdia dessas pessoas. Que elas venham se entregar a vida para Jesus. Porque elas estão procurando o divórcio. O primeiro passo que elas fazem é procurar o divórcio e se divorciar. A pessoa não mudou, o inimigo entra no lar da pessoa e destrói o casamento. Porque a pessoa às vezes não vigia, não busca a palavra de Deus. Devemos orar, gente. Vamos orar para que Deus abençoe essas pessoas, para que elas possam estar, né, vivendo um casamento. Porque quem sofre é os filhos. Né? É os filhos que sofrem, eu tenho filho, então eu penso no filho dos outros, gente. A gente tem filho, a gente tem que pensar no filho dos outros. Que a gente não quer pro filho da gente, a gente não quer pro filho do outro. Então vamos orar por essas crianças. Eu senti isso muito no meu coração, porque eu fico triste, porque eu vejo casamento acabando dia após dia. As pessoas falando assim, né? Ai, casamento é pra vida inteira. Nem casamento, ele não tá existindo muito mais, gente. O povo tá mais. Vamos morar junto. Se der certo, deu. Não der, nós é cada um pra um lado. E não foi isso que Deus deixou aqui na terra, gente. Né? Vamos orar mais para que Deus abençoe essas pessoas, que Deus convence, porque quem convence é o Espírito Santo. Convence elas, né? E que elas venham buscar, entregar o casamento delas na mão de Deus. Porque quando a gente faz as coisas do jeito da gente, a gente não vê benção. As coisas não vai para frente. Mas quando a gente entra na presença de Deus, entrega tudo na mão de Deus, Deus nos abençoa, né? Deus acaba nos abençoando. E outra coisa, gente, se a criança vê um casamento assim, ela vai crescer lá na frente. Ela vai se tornar porque o pai e a mãe são os espelhos do filho. Né? O pai e a mãe são os espelhos do filho. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala perto das crianças, o que a gente faz. Porque é muito triste, gente. A criança, ela aprende. A gente acaba ensinando nossos filhos. Então nós temos que pensar muito. O que nós fala para o nosso filho, o que nós faz dentro de casa. Sendo uma boa esposa, nossos filhos vai ser uma boa esposa. E se não for, gente, pelo menos a nossa parte nós fizemos, né, diante de Deus. Por isso que Deus fala na palavra dele, ensinar o caminho que o teu filho deve andar. Por causa disso. Para que os seus filhos seja benção, seja luz aqui na terra, porque eles vão crescer. Essa sementinha, gente, a gente planta a semente agora. Essa sementinha, quando estiver lá na frente, vai florescer. Né? Eles vão ser um bom esposo, vai ser um bom pai, vai ser uma boa nora, um bom genro. É nós que tem que ensinar.
O respeito gera respeito, amor gera amor. Se não é plantar amor, nós vamos colher amor. Se nós não plantar, a geração tá cada vez piorando cada vez mais. Então nós temos que fazer a diferença, né? E aí eu fico triste com essas coisas, gente. E é isso aí, gente. Vamos orar, gente. Vamos orar para Deus abençoar, né? Amém? Glória a Deus, para que, né, as pessoas levem o casamento até o fim, né, gente? Amém.